É necessário fazer a chamada, professor? Não, isso aqui cara, isso aqui na verdade é aula extra. Isso aqui Ah, é tá. De boa. bate-papo nosso, não tem nem ementa, não. Que é De boa. só para a gente conversar. Pois bem, um pouquinho a gente conversar sobre a questão da exegese para o sermão, porque parece que durante a formação do bacharelado no seminário fica um hiato muito grande entre a exegese e a pregação, sendo que as duas coisas deveriam caminhar juntas, porque elas funcionam como ferramentas no ministério. Então, às vezes eu vejo assim que o desânimo dos alunos em relação à exegese é porque eles saem do seminário com a cabeça que se não fizerem uma exegese para o sermão como aquela que é apresentada para o seminário, não estão fazendo exegese, ou que não é possível continuar fazendo exegese no ministério. É claro, não é a exegese que nós fazemos em termos assim acadêmica, rigorosa, como a BNT e tudo mais, como a gente faz para o seminário, mas de alguma maneira existe condições de aplicar essa ferramenta no ministério. E muito que eu vou falar aqui não é questão, não é autoria minha, mas eu diria o reverendo Joy, que ele escreveu um livro, tem na Biblioteca do Seminário, Interpretação e Pregação. Tem um capítulo do livro chamado Exegese para Sermão. Algumas das coisas que eu vou falar aqui estão presentes nesse capítulo lá, e outras não. Então, só para a gente bater um papo sobre isso, tá? Então, ele tem E como um jeito que ele é fininho, assim, ele está um disponível. fininho, é um fininho da editora Logos, acho que nem tem mais da editora Logos. Então, é aquele material mesmo. Então, muito que eu vou falar é daquele material, e algumas coisas não, que é mais da percepção da prática da exegese ao longo desse, já estou com mais de 10 anos já de ministério, de ordenado, né, de ordenação. É um pouco daquilo que eu vivi, sofri, errei, né, e aprendi um pouquinho, pra gente conversar, tá? Vamos lá, então, deixa eu projetar aqui para vocês os slides. Eu fiz slides bem simples, só para vocês acompanharem aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa, tem mais gente querendo entrar. Deixa eu liberar aqui. Fabrício. Ok. Eu dividi aqui para fins didáticos, tá? Todo esse processo de elaboração de um sermão com base na exegese em três elementos, tá? Que, na verdade, assim, eu coloquei em uma ordem primeiro, segundo, terceiro, mas eu vou explicar que nem necessariamente, nem sempre, essa ordem vai ser rígida. Mas vou explicar mais detalhadamente. Eu coloquei primeiramente a familiarização com a passagem, livro e autor. O que eu chamo aqui de familiarização? Eu estou partindo do pressuposto que você vai fazer uma série expositiva, seja uma série, um livro todo, ou uma série temática. A importância, o primeiro passo, galera, é você estar familiarizado com o texto e com o autor. Se você vai pregar em Filipenses, o mínimo que você tem que ter é ler a carta aos Filipenses algumas vezes. Por quê? Às vezes, algumas conexões que os comentaristas fazem, ou que eles não fazem, essa leitura inicial atenciosa e repetida do livro, ou da passagem, ou do autor, te ajuda muito a fazer essas conexões entre o início, meio e fim de uma epístola, entre um salmo e outro que estão agrupados na mesma coleção, ou até mesmo assim perceber o próprio autor repetindo ênfases ao longo dos, isso acontece muito nos evangelhos e tudo mais. Então, de qualquer maneira, essa familiarização é importante, porque ela vai te poupar tempo. Quanto mais você está familiarizado com o autor, você passa a conhecer melhor as ênfases, quais são os elementos assim que ele está querendo destacar mais e por que ele quer destacar. Então, eu diria que esse é o primeiro passo, porque um grande erro, sabe, que a gente pode correr, sério mesmo, é da gente sequer ler a passagem direito ou o livro que a gente está expondo. Eu falo porque isso já aconteceu comigo, mas eu queria poupá-los desse erro. Então, pensem num calendário de pregação e vocês já programam o exercício devocional de vocês, a Bíblia, com essas passagens. Por exemplo, no ano passado, ou ano retrasado, quando eu estava expondo o livro dos Salmos, eu estava exatamente lendo os Salmos na leitura bíblica, e me ajudou, porque aí eu consegui fazer algumas conexões de alguns Salmos com outros melhor. O segundo passo
seria exatamente a exegese para o sermão em si, que eu vou explicar qual que é uma exegese mais sucinta, ela não tem ao rigor acadêmico todos os passos, né, que estão presentes, por exemplo, no exegese para o seminário, e o terceiro passo seria o sermão. Há uma diferença, galera, muito grande entre a exegese e o sermão. A exegese é como se fosse os materiais, a sua compra do supermercado para fazer o almoço. Não é o almoço. Você não tem como colocar uma sacola do supermercado em cima da mesa e falar, vamos almoçar. Mas é essa compra que te dá acesso ao sermão. Eu diria o seguinte, o sermão é o prato pronto, feito. A exegese seria a compra do supermercado que você fez para fazer esse prato. Então, você não precisa mostrar para as suas visitas na sua casa os pratos sujos, as facas que você usou. Você entrega só o prato em si, só a receita. Então, o sermão, ele só entrega. A exegese é o fundamento que vai te dar, assim, condições de fazer melhor esse sermão, para que você realmente consiga usar essa ferramenta por mais tempo. Lembrando que o Luciano Pires, quando eu estava no seminário, ele falou de uma pesquisa, mas eu não sei se ele falou de uma pesquisa, de um artigo, de um livro, numa revista, que se o pastor, né, um teólogo recém-formado, não estudar, o conhecimento que ele adquiriu durante os 4 anos do seminário funciona em média durante 3 anos. A partir daí, se ele não estudar, ele começa já a ficar defasado. Então, a ideia é que você não deixe de fazer exegese, você continue fazendo exegese para o sermão ao longo do seu ministério. Porque a gente vai ter que pregar talvez 4, 5, 6 vezes na semana. É uma reunião de oração, por exemplo, o estudo bíblico de quarta-feira, que é diferente, mas é a pregação de domingo de manhã, de domingo à noite. Então, você tem pelo menos 5 a 6 vezes por semana para isso. E uma dica que eu dou, não coloquei no slide, mas eu falo para vocês, se você está pregando uma série temática e tem que fazer mais de uma exposição ao longo da semana, pegue textos auxiliares do texto principal do sermão de domingo à noite. Por exemplo, se você vai pregar, vamos colocar aqui o texto da tentação de Jesus, que a gente vai fazer o exercício se der tempo. Ele está fundamentado em Gênesis 3, então talvez seria o caso de falar em Gênesis 3 durante a semana, que você já te ajuda para o sermão de domingo à noite. Então, pense nisso também, usar esses textos auxiliares, a passagem principal que você vai expor no domingo à noite, porque o domingo à noite, querendo ou não, é como se fosse um momento ápice, assim, né? Enfim, é o que a gente tem que caprichar também. Lembrando, pessoal, que a gente também tem que justificar o que a gente recebe. E a pregação conta muito para isso. Se você não prega bem, se você não se dedica nesses termos à pregação, isso vai ser questionado. Pastor, só um parênteses aí, quando você falou do negócio da exegese, a sua sacola de compra e a pregação é um prato pronto. Seria mais ou menos assim, você gasta um bom tempo pesquisando um texto e juntando as informações num documento à parte, quando você vai jogando lá tudo que você achou importante, vamos assim dizer. E a partir daquele documento importante, que seria talvez a nossa exegese, a partir dele você gera um sermão? Você faz isso? Tem gente que faz isso. Faço. Assim, em termos práticos, o que eu faço, Christopher? Eu abro um arquivo de pesquisa de uma passagem e vou elencando ali. Por exemplo, às vezes eu tenho tempo de fazer isso. Por exemplo, separar contexto literário, o autor de um disse isso, o outro disse aquilo. Contexto histórico, um disse isso, outro disse aquilo. Ou às vezes eu coloco só as pesquisas dos livros diretão lá. Aí na hora de fazer o sermão, eu organizo, eu faço as conexões. Então, eu faço geralmente 2 arquivos, um de pesquisa e o outro do sermão. Legal. Não, é porque eu já vi gente adotar isso, achei interessante. Que bom também que você faz, porque significa que é um caminho legal. Pode ser um caminho. É claro que as especificidades, cada um de vocês vai encontrar um caminho que se adeque melhor ao seu perfil de estudo, ao seu tempo. Então, não existe um caminho, um modelo perfeito. Existem possibilidades que a gente vai construindo, né? E a gente vai testando também, muito assim, de testar. Eu já fiz de uma forma, depois fiz de outra. Por exemplo, no início eu tentava fazer assim, muito parecido os fichamentos que eu fazia no seminário, mas não dá tempo. Não dá tempo. No seminário você tem mais tempo, você está mais dedicado para fazer aquilo. No ministério, não.
ministério. Então, assim, para você não se frustrar achando que você está fazendo coisa errada, não está sendo bom obreiro, entenda que isso é uma questão de adaptação. Você vai se adaptar até o seu próprio jeito de estudar. E que jeito de estudar que muda ao longo do tempo também, né? Diga-se de passagem. Então, é o que eu faço. Um arquivo para pesquisa e outro arquivo para o sermão. Eu, geralmente, o que eu faço? Coloco os dois na mesma tela, assim, coloco metade da tela um arquivo, metade da tela o outro, para eu ter a visão dos dois, para não ficar com Alt Tab, assim, me facilita, me ganha tempo. A mesma coisa que eu faço com livros, eu coloco o livro metade da tela e o livro aqui. E o detalhe, eu não coloco 10 livros em cima da minha mesa e vou lendo um, depois eu leio outro. Pego um livro, vejo o que é importante dele, separo. Pego o outro, pego o importante. Pastor, engraçado, você estudando parece eu, cara. Exatamente isso que eu faço, divido a tela, direitinho. Não, isso otimiza tempo. E eu demorei a aprender isso, né? Antes eu não fazia isso. Nossa, quando eu falei, caramba, que besteira. Só colocar ali metade da tela, assim, tempo, você gasta muito menos tempo. Eu diria isso. Ok, vamos voltar aqui. Beleza. Então, explicando. Só que existem outras coisas que eu acho que eu queria chamar a atenção. Às vezes, já nessa etapa de familiarização da passagem, você já começa a ter elementos para o sermão, da aplicação, de ênfases, porque assim, uma passagem ela pode ter várias ênfases, e você pode escolher uma delas para sua pregação. Deixa eu falar isso para vocês. É claro, o objetivo da exegese é chegar ao sentido único do texto, mas não quer dizer que a gente não possa expor um aspecto secundário da passagem, desde que a gente fale para a igreja que essa questão não é a principal do texto, mas que é importante dentro daquele contexto, dentro daquela parte que você quer expor. Então, você consegue expor um aspecto secundário, você consegue expor uma passagem enorme, porque você vai trabalhar uma ênfase daquele texto enorme, ou você consegue expor um versículo só, porque aquele versículo te dá o fundamento daquilo que você quer enfatizar. Agora, por outro lado, a exegese, ela também, de alguma maneira, te aprimora nessa familiarização. À medida que você vai fazendo exegese, se você prega muito numa carta, o que acontece? Essa própria exegese vai melhorando a sua familiarização, melhorando essa familiarização, você melhora a exegese, e fazendo tudo isso, você melhora o sermão. Então, não é um após esse e depois esse. É um processo que você vai construir de uma relação de uma parte com outra. Não sei se eu deixei claro, talvez o gráfico está meio confuso, mas eu queria só apresentar de forma de imagem para vocês, assim, o que eu acho que a gente tem que ter, não é assim, um, depois o dois, depois o três. Às vezes, aqui no 1, você já começa a pensar no sermão, aí quando você vai para a exegese, você melhora o sermão, e às vezes pregando mais, ou pregando mais, você consegue, então, na familiarização com a passagem, o autor, o livro, você consegue ser mais perspicaz naquilo que são as ênfases principais. Deixa eu só autorizar quem está pedindo para entrar aqui, o Edgar. Ele vai pegar no meio do caminho, mas vamos lá. Princípios gerais. Algumas coisas gerais aqui. A lectio contínua, que é essa pregação em séries, né, expositiva, pode ser uma boa opção na prática da exegese para o sermão, porque se você prega uma passagem após a outra, vai ficar mais fácil você fazer essa parte do contexto literário, como a passagem se encaixa no pensamento do autor, dentro daquela parte do livro. Eu acho também, em termos da prática da exegese, você vai se adaptando melhor ao próprio livro. Você consegue perceber melhor elementos do livro que, se você pregar uma, duas vezes só, talvez você não vai conseguir captar. Outra coisa, pensar em séries temáticas curtas, talvez para quem está começando e quer aplicar, mas quem está começando no ministério, pode ser melhor. Por quê? Se você for pregar, vou pregar em Romanos. Você nunca pregou em sequência. Você vai pregar, começar Romanos. Romanos é uma carta enorme. Pega uma série curta, por exemplo, pega as parábolas do reino em Mateus, pega os milagres ali de Cristo entre Marcos 4 e 5, fala sobre o poder de Cristo, sobre a criação, sobre os demônios, sobre
a enfermidade, inclusive sobre a vida humana, sobre a vida e a morte. Então, pense em séries curtas, ou escritos curtos, tipo assim, a carta de Paulo a Filemon, a carta de Paulo a Tito, que é uma carta mais curta, porque aí você vai aprendendo e não se torna cansativo. Porque o que mata a igreja, por que o pessoal, às vezes, em algumas igrejas, tem birra de pregação sequencial expositiva? Porque ela se torna cansativa. Porque se você sempre fala as mesmas coisas, não parece estar pregando em textos diferentes. Então, eu começaria por uma série mais curta, como ferramenta. Pastor, Sim. nessa questão aí da série mais curta, por um exemplo, eu trabalhei 1 João, né, lá na igreja, né, fomos até o fim. Aí, assim, mais ou menos no meio do caminho, eu fiquei pensando principalmente no contexto. Porque chega um momento que o contexto se esgota, né, esse contexto histórico e tudo mais, e aí se a gente for ficar fazendo exatamente o que o senhor falou, repetitivo, parece que a gente está sempre patinando, né? Sim. Qual é uma estratégia, assim, por exemplo, a gente ficar bacana, assim, mesmo tratando em série, mas que o contexto, que se trata da mesma situação, não fique repetitivo? Ótimo. Talvez, assim, duas estratégias. Primeiro, Sérgio, se você for começar uma série expositiva, na exposição do primeiro texto, faça um contexto do livro. Não precisa fazer em toda a pregação, não. Faça numa pregação. Sem ficar maçante também, aquele negócio assim, João escreveu. Faça um contexto bem amarradinho, na primeira pregação dessa série, e ao longo das exposições, pincele informações do contexto. Não precisa fazer o mesmo contexto toda a pregação. E eu vou tentar mostrar isso na passagem de Lucas, que eu vou explicar para vocês, que em termos de ferramenta exegética, tem passagem que te pede mais semântica do que a parte literária, tem passagem que pede mais a parte literária que a semântica, tem passagem que pede muito a parte histórica e nem tanto a literária. Então, assim, é claro, todas são importantes, sim, só que a passagem é que vai ser o nosso guia. Qual é a ferramenta que ali será melhor para a compreensão do texto? Não sei se ficou claro. Porque às vezes a gente pode achar que toda passagem, todo texto, ele pede a mesma profundidade das ferramentas. Eu hoje acho que não. Existem passagens em que a chave ali é o contexto literário. A semântica é importante? A parte da teologia bíblica? Tudo isso funciona. Mas algumas passagens pedem ali porque é a ênfase da passagem. Então, em termos do contexto histórico, eu diria, faça uma pregação só com contexto, com essas informações sobre a carta, por que ela foi escrita, trabalhe muito a ocasião, e à medida das exposições, você vai pincelando essas informações. Porque, assim, a ideia é que o teu público, isso aqui o pastor já falou. Ele vai entender em outra passagem o que dessa informação. Por exemplo, se você joga um monte de informação, sabe, numa pregação só, e depois não volta elas nunca mais, fica no esquecimento. Agora, quando você lança elas, e à medida das exposições você vai retomando, no momento que elas são relevantes, as pessoas vão fazer essas conexões. Pelo menos assim, a ideia é que faz, né? Mas isso tudo aqui é aprendizado. Tudo isso a gente vai aprendendo e vai sentindo. E você pode perceber também, isso foi minha experiência algumas vezes, que chega num ponto de uma série temática, de um livro, por exemplo, eu expus Apocalipse inteiro na igreja. Foram 2 anos e pouco. Mas chegou um ponto em que eu cansei só de Apocalipse. Eu mesmo cansei. Aí o que eu fiz? Eu dei uma pausa. Expus outros textos, talvez outras séries menores fizessem mais sentido. Depois eu retomei Apocalipse. Então, e lembrando que nós temos datas, né? Tem Páscoa, tem Natal, tem aniversário da igreja. Então, essas datas pedem que você saia também, né? Daquela sequência rígida. Então, só explicando que dá esses espaços, dá uma arejada, né? No sentido assim, de a gente entender que tem momentos que a gente tem que dar uma pausa ali mesmo, expor outro texto e voltar depois. Pelo menos assim, foi o que me ajudou um pouco a não cansar, porque chega em Apocalipse, eu estava cansado de falar Apocalipse. Amo o livro, né? Mas estava meio cansativo para mim. Não sei se para a igreja, né? Mas enfim. Vamos lá. Obrigado. Se você vai começar, prefira textos ou séries
que são mais familiares para você. Por exemplo, a minha área, né, sempre foi, de predileção, foi o Novo Testamento. Então, se eu tenho mais afinidade com o Novo Testamento e quero errar menos e me dar melhor nesse contato inicial no campo, eu prego o que é mais familiar para mim. Eu não vou começar, por exemplo, com um profeta menor, difícil, como Zacarias. Eu não vou pregar Judas. Eu começo com aquilo que é mais, que eu conheço melhor, que me dá mais tranquilidade, porque eu não sei qual é a experiência de vocês, mas quando a gente começa num campo, a gente começa com muitas incertezas e muitos impasses e dilemas. E a gente pode transmitir isso para o sermão. Então, se você já começa com muitas incertezas, já com uma certa insegurança, ou está começando, vá naquilo que é mais familiar, que é mais conhecido, que você tem mais ambientação. Pessoal, importante, a exegese é um aprendizado contínuo. Se alguém falar que aprendeu totalmente a fazer exegese de tudo, duvide disso. A gente sempre está aprendendo em exegese, sempre. A gente nunca aprendeu o suficiente. A gente pode fazer durante 20, 30 anos, e a gente vai continuar aprendendo a fazer exegese. Bom, até aqui tudo bem? Ok? Então é o seguinte, eu dividi a exegese para o sermão em 4 partes. Todas as ferramentas exegéticas que você faz para o seminário estão aqui? Não. Mas eu diria que seria uma forma sucinta para aplicar no sermão. A ideia é que você siga essas ferramentas, né? A gente usa essas ferramentas em perguntas que nós vamos fazer à passagem, vamos tentar levantar para o texto e tentar achar respostas a essas perguntas. Então, assim, o que vai ser mais importante na passagem vai depender exatamente do texto que você está lidando. Eu dividi aqui em contexto literário, contexto histórico, semântica e comentários. Não coloquei aqui crítica textual, não coloquei aqui diagramação, embora a diagramação, eu vou mostrar aqui para vocês, quem tem a BibleWorks, ela já está pronta. Então, você só dá uma passada de olho, quem gosta de diagramação, para entender um pouco a estrutura original do texto. O Botelho, pena que ele não dá essa matéria já há anos, ele dava homilética para nós. Ele dava o esboço exegético da passagem e o esboço homilético. Era muito legal, porque aí você conseguia entender a estrutura da passagem do autor e aquilo que, na verdade, você tem que traduzir para o seu público. Eu achava isso importante, mas ele não deu aula mais a partir da minha turma, não vou entrar nos detalhes aqui, mas foi uma pena. O Hélio entrou, um excelente professor também, o Botelho também era um excelente professor dessa cadeira. Contexto literário. Por que eu começo com contexto literário? Deixa eu minimizar aqui, explicar. A primeira parte, uma das primeiras partes da nossa pregação não é a narração ou o exórdio, ou que alguns chamam de exórdio, enfim. O que está nessa narração? É colocar o seu ouvinte no texto. Por isso, às vezes, eu prefiro começar com o contexto literário. Por que essa passagem está nesse lugar? Para tentar explicar para o público por que ela está ali daquela forma, naquele local. Então, eu comecei com contexto literário, você pode começar com contexto histórico, fique à vontade. Eu prefiro literário porque, para mim, já dá o subsídio da minha narração, da parte da introdução do sermão. No meu caso. Senhor, aproveitando um pouco de vocês. Aproveitando que você já está falando de introdução, eu vejo assim que tem uma certa, quase que paradigma, você começar o seu sermão contextualizando o leitor contemporâneo com algum fato. Uma história, um poema, sei lá, um contexto social. Eu honestamente, eu acho assim, isso depende demais. Eu até faço isso bem pouco. Porque você vê Augusto Nicodemos. Não estou dizendo que o Augusto é referência para tudo, não. Eu estou dizendo assim, eu gosto porque ele já vai direto no texto, já vai direto na transformação. Eu acho o seguinte, o nosso tempo é muito limitado. E eu penso que talvez uma história, assim, seja contemporânea, falar assim, tá vendo esse fato que aconteceu essa semana, sei lá. Eu acho que isso talvez é mais válido para o meio de sermão, que o cara, entre aspas, está meio desviado já e cansado, do que para o início. A gente fala assim, não, a introdução é importante você lançar isso aí, porque você já tiver um gancho para você chamar o seu vídeo. Eu penso que a maioria das pessoas já está atenta no início do sermão. A maior parte delas, sei lá, acabou o louvor, passou sobre ele. A maioria está com a atenção já focada no sermão. O cara meio que se perde no meio do sermão.
quando ele já está um pouco distraído, você já passou 20 minutos. Eu acho que ali talvez é um gancho para você voltar a atenção do seu leitor, do seu ouvinte, perdão. Eu acho que isso não é o papel de início de sermão. Eu nunca falei isso para o Saulo, ou para mesmo o pessoal nosso, mas eu acho assim, meio desnecessário isso nesse momento. É uma opinião também, né? Eu respeito a metodologia do seminário, mas... Eu acredito, Christopher, que são diferentes perfis. Quem eu vi fazer isso muito, muito bem, com maestria, foi o Emílio Garófalo. Mas porque o Emílio Garófalo ele tem uma capacidade de fazer essas pontes entre situações, fatos e a passagem que é muito peculiar do perfil dele. Não quer dizer que seja pedante, que seja cansativo, que não seja relevante. É o perfil dele. Já o Nicodemos, como você falou, já começa na passagem. Eu diria assim que é questão de perfil e vai depender muito do seu público. Eu diria o seguinte, em pregação a gente também faz uns certos testes. Se de repente você começa com um fato desse, isso atrai a atenção e você percebe que as pessoas passaram a ficarem atentas com o seu sermão, talvez seja uma coisa boa. Agora, se você não consegue fazer tão bem isso, mas no meio do sermão fica melhor e você entende que ali naquele contexto, aquele público, no meio do sermão trouxe mais impacto, pode ser. Eu acho assim, existem diferentes perfis. E nenhum pregador vai ser igual ao outro. Teve uma época que o pessoal queria todo mundo imitar, muita gente queria imitar, melhor dizendo, o Caio Fábio. O jeito, as ênfases. Mas cada pregador tem o seu perfil. E pode ser que muitos não gostem do Caio Fábio, não tenham gostado do Caio Fábio, pode ser que tem gente que não gosta de Augusto Nicodemos, e não gosta de mim. É questão de perfil. Só acho assim, que a gente tem que ter uma certa sensibilidade, tato, para entender em que a gente consegue desempenhar melhor. Eu diria assim, não estabeleça uma regra fixa, de que não é necessário, de que não é útil. Depende muito da passagem, por exemplo. Pode ser que, para um sermão, seja importantíssimo você falar de um fato, por exemplo, alguém na igreja faleceu, uma pessoa muito querida da igreja, ou foi uma morte trágica. E supondo que o texto que vai pregar tem a ver com isso no próximo domingo. Você já chamar a atenção para isso, você já fisga os ouvintes, já fisga a igreja. Então, tem que perceber essas contingências. Eu diria que a contingência é fundamental nesse aspecto. Continuando, então. Ok, vamos lá, contexto literário. Tá claro para você, gente? Qualquer dúvida, vocês vão... É a primeira vez que eu estou dando aula sobre isso, ou conversando mais sobre isso com mais pessoas, assim. Como que essa passagem se encaixa no livro todo? Por exemplo, existem passagens que elas são fundamentais para o livro. Vou dar 2 exemplos dos evangelhos. Quando em Lucas 9, não sei se é verso 51 ou 57, que diz que Jesus mostrou a resoluta disposição em subir para Jerusalém, essa passagem é fundamental para o evangelho de Lucas, porque a partir dali são chamadas as narrativas de viagem de Jesus para Jerusalém. Então, se você for expor essa passagem, ela é fundamental para o próprio autor de Lucas, para o próprio Lucas. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram esse estudo sobre a cura dos cegos em Marcos, capítulo 8. O contexto ali, aquela cura é fundamental, porque é um cego que não enxergava, mas gradativamente ele passa a ver. E quando você vai estudar a passagem, o contexto dela, na verdade, não é a cura do cego em si, mas a cura do cego é uma analogia da forma como os discípulos estavam cegos, não enxergavam, eram tardios para entender, obtusos, e passam a enxergar. Então, essa passagem para o livro de Marcos é importante. E é uma coisa que a gente já falou bastante em exegese, e a gente falou um pouquinho a pouco, essa questão do subgênero literário. Você está fazendo a exposição de Lucas, mas ali uma parábola, você tem que entender que é uma parábola, pregar como uma parábola, tá? Contexto histórico. Aqui eu vou falar aqui um pouco daquilo que você levantou, Sérgio, questão do contexto. Que informações gerais do livro me ajudam na compreensão dessa passagem?
não é todas as informações. Por exemplo, eu não preciso em toda pregação em Romanos falar quando que foi Paulo que escreveu, quando que ele escreveu, para que ele escreveu. Não é toda pregação que tem que falar isso. Mas, em algum contexto, a ocasião faz mais sentido. Por exemplo, se você for pregar em 1 Coríntios 9, que fala da questão do apostolado, você tem que entender a ocasião. Por que Paulo está defendendo o seu apostolado? Ele está defendendo porque tinha gente que estava questionando. E isso é importante para a sua pregação. Você não precisa falar quando 1 Coríntios foi escrito, mas você tem que abordar por que Paulo está respondendo ali. Porque ele está respondendo porque pessoas falavam que ele não era apóstolo, os apóstolos verdadeiros eram de Jerusalém, ele não. E tudo mais. Outra coisa, existe alguma indicação de elemento histórico que é importante? Por exemplo, tem passagem que, de repente, você entender um pouco os destinatários faz sentido. Vamos pensar aqui num texto, que numa passagem que os destinatários sejam fundamentais para a compreensão. Talvez Hebreus. Quando, por exemplo, Hebreus fala para não desistir, né, continuar firmes em Cristo, não abandonar o Evangelho, faz sentido porque eram hebreus que estavam sendo perseguidos, pressionados, e o autor de Hebreus escreve, então, para que eles não abrissem mão de Cristo, e por isso ele fala tanto da supremacia ou da superioridade de Cristo sobre a aliança de Moisés, sobre Melquisedeque, sobre a aliança aos sacerdotes do Antigo Testamento. Então, porque para os destinatários isso era importante. E, por fim, tem algum elemento cultural da época presente na passagem? Não é toda passagem que tem elementos que são da cultura daquele período assim tão claros. Outras têm. Por exemplo, numa passagem que você tem que abordar um pouco da cultura daquele local, a parábola da ceia, em Lucas 14. É fundamental entender por que o Senhor que convida fica irado quando as pessoas não aceitam o seu convite e elas falam que não vão. Se você entender que, na verdade, elas já tinham sido convidadas e aceitado o convite, e na hora não foram. Então, assim... Pastor, mas aonde estão na passagem mostra que eles aceitaram? Eu não lembro. Não, esse é o ponto, que você vai ter que estudar isso nos autores. Deixa eu interromper aqui. Quando ele manda o seu servo, porque, gente, no mundo antigo, você não fazia um banquete self-service. Não tinha como guardar. Você fazia de acordo com o que você iria receber. Então, quando o Senhor envia o seu servo para falar com aquelas pessoas, quando você estuda a forma dos banquetes, ou como essas festas eram organizadas no contexto judaico, essas pessoas já tinham aceito, o dono tinha feito de acordo com os convites aceitos. Quando eles falam assim, não posso ir porque eu vou experimentar a junta de bois, eles estão dando desculpa, porque quem que comprava boi sem olhar? Quem que comprava uma fazenda sem olhar? Então, essa parte da questão cultural ali é importante, para você entender aquilo que não está claro na passagem. Não sei se ficou claro o caso assim, da parábola da... Entendi, faz todo sentido mesmo. Ninguém prepara um banquete se você não tem lá uma lista já pronta. É igual a gente hoje, um exemplo, vai fazer um churrasco. Todo mundo fala que vai. Aí de uma hora para outra, sei lá, um vai existindo, outro falando não sei o quê, outro não tem, posso ir, posso ir. Chega lá, tá a carne, compra, o feijão tropeiro preparado, e então chama aquele cara ali na rua, aquele cara que tá passando a calçada. Exato, porque ele falou assim, minha casa não pode ficar vazia, ela tem que estar cheia, porque o banquete foi preparado para casa cheia. Essa é a ideia. Ótimo. Ok, semântica. Essa é uma parte, sabe, que é uma das partes mais tensas de falar com o pessoal no seminário. Eu falo tenso porque o pessoal tem ojerizo de semântica, mas é da forma como a gente faz no seminário. Quais as palavras mais importantes do texto? Professor, passou. Como é que eu vou saber? Você vai familiarizando com o autor, você vai familiarizando, estudando, cada vez estudando um pouquinho o grego, o hebraico, você consegue perceber quais são as palavras principais. E outra coisa, algumas delas aparecem com mais frequência. Se ela aparece com mais frequência, então ela é importante. E qual o sentido dela na passagem ou no livro? E muito ainda se for no autor. Então, essa semântica é uma semântica muito, muito, muito específica. Não é a semântica diacrônica.
Assim, eu já vi isso acontecer e eu acho, assim, um atentado chegar lá no grego clássico, não sei quanto, antes de Cristo essa palavra tinha esse sentido. O autor, às vezes, está usando um outro sentido diferente. Então, você começa da passagem e vai para os círculos concêntricos, né? Livro, autor e talvez Septuaginta, mas, tipo assim, dificilmente numa pregação você vai ter que chegar nesse nível, tá? Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Comentários. 3 questões importantes sobre comentários. Seletividade. Não dá para ler todos os comentários. Eu tenho que ser seletivo. Eu tenho que selecionar os comentários que eu acho que são mais legais para aquilo que eu estou expondo. Afinidade. Por exemplo, talvez os comentários do John Stott, para você, sejam comentários que você tenha mais afinidade, que te ficam mais claros. E outra questão é a qualidade. Tem comentário que ele é muito exegético, mas ele não é homilético. Então, assim, tem isso também. Tem comentário que é mais homilético, por exemplo, eu acho os comentários de John Stott muito homiléticos. Por quê? Porque ele consegue, sabe, dividir as passagens, o comentário dele de uma maneira muito parecida com o sermão. Então, se você talvez, assim, pensando aqui em termos práticos, tá? Não é uma sugestão, mas se você está com pouco tempo para preparar, você precisa ler um bom comentário, mas um comentário que já te dê dicas para o sermão, vá no John Stott, que aí ele vai te dar dicas interessantes desse ponto de vista homilético. Algumas conclusões eu vou tentar fazer um exercício com vocês aqui, rápido, numa passagem. O uso contínuo da exegese facilita na perspicácia da pregação. Você vai se tornando cada vez mais perspicaz, assim, pelo menos a ideia, né? Não sei se isso acontece dessa forma, eu também não posso falar que hoje eu sou mais perspicaz que eu era antigamente. Mas, de alguma maneira, esse seria o ideal. A gente vai tornando mais perspicaz quais informações nós vamos trazer para a pregação. A exegese contínua vai nos dar esses elementos. O texto vai definir as ferramentas exegéticas mais adequadas, quais você vai usar com mais ênfase. E, por fim, galera, a otimização do tempo. Eu vi uma postagem, eu achei interessante, cito o Emílio Garofalo, ele fez uma postagem, foi no Facebook, falando assim, dos pregadores, dos pastores, eles enfatizarem a pregação, e eu concordo com ele. Só que assim, é difícil colocar para um pastor hoje no Brasil gastar 12 horas no sermão. Seria muito bom, excelente. Mas não é a realidade do campo que você talvez vá. Mas ele falou uma coisa importante, ensine a igreja. Eu acho que isso a gente tem que aprender a deixar coisas mais burocráticas, administrativas, à medida do tempo, com o tempo, para a igreja, para os oficiais. Porque, querendo ou não, se a gente fica só correndo de um lado para outro, a gente não dedica a pregação. Essa é a verdade. A gente não dedica. E aí passa um mês, passa 2, passa um ano, passa 2, e no ministério voa. E a gente não avançou na pregação. Então, nesse sentido, eu acho a dica dele importante. São 8h45, vamos ver se eu consigo terminar até 9. Vamos fazer um exercício aqui de uma passagem? Vamos pegar a passagem da tentação de Cristo em Lucas. Galera, eu peço desculpas, eu vou usar a Bibleworks ainda, eu sei que vocês usam novos, imagino eu. Epa. Só que eu ainda preciso me ambientar, né, na ferramenta do logo melhor. Pastor, quando você falou lá dos comentários exegético, homilético e pastoral, eu sei que tem comentários que têm ênfase distinta, como você falou, mas não tem um que consegue um equilíbrio entre todos, não? Você, por exemplo, você precisa, teoricamente, de tudo. Um pouco da exegese, um pouco pastoral. Olha só, vou dar um exemplo aqui, pastor. Eu peguei esse exemplo. Tá vendo essa série aqui da cultura? Que foi... Cara, esse aqui tão bacana, ele consegue, de certa forma, equilibrar isso. Eu fiquei tão fascinado quando eu peguei lá no seminário, que eu falei, gente, pelo menos um exemplar dessa série eu tentei em casa. E, tá. Realmente ele consegue, sabe? Um pouquinho de exegese, misturou questão pastoral, achei bacana. Ele consegue um pouco desse equilíbrio. Sabe um comentário que consegue fazer isso muito bem? É o comentário do John Stott sobre as cartas joaninas. Que inclusive é o melhor comentário para mim dele, em termos assim, pensa no comentário em termos exegéticos, em termos históricos. É um excelente comentário.
Eu acho que ali o John Stott, ele chega muito próximo, ou ele chegou ao equilíbrio, porque ele é exegético, você vê ali um John Stott exegeta mesmo. Outros comentários como Gálatas, sei lá, a carta de Paulo a Timóteo, ele é exegético, mas não é tanto, é mais pastoral e homilético. Mas ali, primeiro, nas cartas joaninas, você vê o John Stott exegeta. Muito bom. Eu recomendo. Vamos lá, vou fazer um exercício aqui rápido. Se a gente conseguir aqui no texto de Lucas 4, a tentação de Cristo. Deixa eu projetar aqui a tela, embora vocês tenham o texto aí também. Só para a gente pensar rapidamente essa questão. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então disse-lhe o diabo: se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas as que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ok. É um texto importante e complicado de expor. Mas a questão nessa passagem, já assim, adiantando, o que vai ser preponderante em Lucas? Não estou dizendo que a mesma passagem, outro autor vai ser a mesma preponderância. Primeiro, a questão literária. A pergunta é, por que Lucas coloca a tentação nesse ponto aqui, após a genealogia de Jesus? O que vocês acham? Marcos não faz assim, Mateus também não, mas Lucas termina a genealogia e coloca a tentação. Por quê? Eu vou colocar aqui os textos em sequência e vocês vão me ajudar a pensar nessa resposta. É por causa da comparação com Cristo, ou com Adão, porque Adão, ele não resistiu lá no paraíso, quando tinha tudo de forma confortável para ele resistir à tentação, ele não resistiu. E Jesus no deserto, ao contrário, né, numa situação totalmente adversa de Adão, e ele resistiu à tentação. Seria basicamente por aí? Sim. Primeira questão é essa. Então, no contexto literário, se você vai abordar na pregação, essa é uma ênfase legal. Mostrar essa comparação entre Cristo e Adão. O primeiro Adão e o último Adão. Por isso, Lucas, ele inverte a ordem da genealogia, começando de trás para frente, de José até Adão. Esse é um ponto importante. Então, do contexto literário. Vamos pensar aqui um pouco, também, eu diria assim, em termos de contexto histórico, não tem muito nessa passagem. Fala de Jerusalém, talvez o máximo é explicar o que é pináculo do templo, né? Para os seus ouvintes, porque explicar o que é esse pináculo. Mas, em termos de contexto histórico, não tem elementos nessa passagem. Você falar assim, Lucas está escrevendo para fulano de tal. Isso não é relevante para essa passagem. Agora, alguns pontos da teologia bíblica, ou, por exemplo, da questão da própria ênfase de Lucas, são importantes. Primeiro, olha aqui, eu vou destacar algumas partes aqui para vocês pensarem, que são ênfase do autor Lucas, e quando você percebe isso como? Lendo o Evangelho. A primeira informação que ele dá aqui, cheio do Espírito Santo. Não só cheio, ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto.
presença do Espírito Santo em Lucas, ela é muito forte. Não é à toa que em Lucas, mesmo Lucas em Atos, vai falar de diáconos cheios do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito. Então, porque o próprio Cristo era cheio do Espírito Santo. Uma das coisas, por que Cristo ele não cai na tentação? Porque ele está cheio do Espírito. Então, você já tem uma dica aí para uma ênfase para o seu sermão. A importância do Espírito durante as tentações. Porque é o Espírito que guia Cristo no deserto. Então, é o Espírito que o conduz até lá, mas é o Espírito que o preserva, que está com ele lá, e ele, portanto, está cheio do Espírito. Então, essa é a primeira ênfase que você tem que destacar, que eu destacaria nessa passagem em termos de teologia. A segunda ênfase é a diz respeito às próprias tentações em si. Porque a pergunta é, por que o diabo faz estas tentações e não outras? É claro, ele estava com fome, então faz sentido o diabo tentá-lo com a questão da fome. Mas por que ele está tentando Cristo em termos dos reinos deste mundo e da autoridade e glória? E por que ele fala aqui, cita um texto em que se é filho de Deus? Ele fala isso aqui no verso 3, se é filho de Deus. E aqui no final, se és filho de Deus. A gente sabe que o se aqui não é uma dúvida de Satanás se Cristo é. Ele está falando assim, uma vez que é filho de Deus, uma vez que você é, então faça isso. Encurtando o conto, galera, as tentações aqui, as três, elas são tentações messiânicas. O que o diabo está propondo a Cristo é que use a posição dele de Messias de maneira errada. O que o diabo pretende, mas ele nunca vai conseguir, não conseguiu, é deturpar a missão de Cristo como Messias. Aí, claro, vai depender de leituras e leituras. Até hoje, para mim, um dos melhores intérpretes desse período... outro detalhe. A tentação faz parte de que período do ministério de Cristo? A preparação do ministério de Cristo. Isso é importante enfatizar. Que aqui é o período anterior a Cristo começar o seu ministério público. Então, assim, para mim, um dos melhores autores que interpreta essas passagens da preparação do ministério de Cristo é o Gerhardus Voss, no livro dele, Teologia Bíblica. A abordagem dele dessas passagens é fantástica. Escreveu há muito tempo, para muitos o trabalho dele pode parecer ultrapassado, mas nessas passagens ele mata a pau, galera. Manda ver. Aí, como é que eu sei disso? Porque você vai lendo um, vai lendo o outro, aí você vai percebendo que um autor é melhor do que o outro. Então, assim, nessas passagens desse período preparatório que eu já preguei, eu não fui entrando em comentários, mas eu me baseei muito no Gerhardus Voss. Porque a forma dele abordar esse período me pareceu mais perspicaz para pregar essas passagens. Entendeu? Assim, então, isso é um ponto importante. Outra coisa que eu enfatizaria, aí tem vários elementos da passagem, mas enfim. O fechamento da passagem. Olha que detalhe que Lucas coloca aqui que é interessante, que Marcos, salvo engano, também coloca e a gente não percebe. Porque a gente pensa que apenas essa foi a única tentação de Cristo. Só que, na verdade, olha o que Marcos nos diz, Lucas nos diz. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, não foi só essa tentação. Existiram outras. A que está aqui foi a que Lucas registrou. E mais, o diabo se afasta até momento oportuno, porque ele vai tentar novamente desvirtuar, tirar Cristo do papel dele de Messias. Não é em Lucas que a gente vê Cristo falando para Pedro, arreda de Satanás? Então você vê que aqui você tem já um gancho para uma passagem para frente do Evangelho. Então, essas ênfases sempre expor todos os detalhes do texto, mas expor aquilo que é o fundamental da passagem. Então, e aqui no caso, esse texto, você não precisa apelar tanto para a semântica,
Você não precisa apelar para a crítica textual e nem para o contexto histórico. Você está usando aqui a teologia bíblica, o contexto literário já tem informações demais para um sermão. É claro, se você quiser fazer semântica, é legal. Por exemplo, a semântica, o que significa se és filho de Deus? Para a nossa língua é uma condição, mas no original grego é uma afirmação, já que és, uma vez que você é filho de Deus. Pois é, pastor, isso aí era importante até os nossos tradutores terem dado essa ênfase, porque para nós do português é condicional mesmo. Eu achava que era condicional, você está me falando agora, está me tirando assim, mas eu não sabia que já que és, por que bastava então traduzir dessa forma, não é verdade? Aí veja bem, Cristo, sim, mas veja bem, como uma tradução muda a tônica da passagem. Ele não está colocando se é, ele não está colocando dúvida se Cristo é o Messias, ele está propondo teste para Cristo provar o seu messianado. Ele está afirmando que ele é o Messias, e na verdade está tentando deturpar o seu messianado com que Cristo usasse o seu direito de Messias, sua prerrogativa, de maneira errada. Então esse é um ponto da passagem, da hermenêutica da passagem, da exegese da passagem. Essas informações você vai colocando no sermão. Aí vai da técnica da pregação, da oratória, da comunicação. O senhor vê que muda tanto essa interpretação que o Christopher levantou, né, dessa afirmação, em vez de gerar uma dúvida, eu já vi pastores firmarem exatamente desse si, fazendo um paralelo lá com Adão. Que Satanás estava querendo gerar dúvida em Deus, se ele era realmente. Então, assim, falta da. Pastor presbiteriano falando isso, que asneira. Presbiteriano, viu, pastor? Mas asneira. Um pouquinho de exegese já evitaria esse erro. Na verdade, não só evitaria esse erro, mostraria para a igreja a riqueza dessa passagem. Não só a riqueza dessa passagem, pensando assim, como é que eu vou aplicar isso, pastor, para o meu público? Primeiro, você vai falar o seguinte, queridos, é possível resistir à tentação. Você que é tentado pela pornografia, de acessar por um mouse conteúdo pornográfico, saiba, o Espírito te dá condições de resistir a esse pecado. Segundo, Satanás tenta uma vez, mas ele não para por aí. Não significa que você venceu hoje esse pecado, amanhã você vai vencer. Porque ele vai voltar com a tentação. Porque Cristo foi tentado durante 40 dias, não só um dia, não só um momento. Ele foi tentado os 40 dias. O que está escrito aqui é apenas uma das tentações, mas existiram outras. E aí, é claro, você pode mencionar o Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, as tentações ali, é um livro muito conhecido, às vezes, pelas pessoas. Uma outra ênfase que eu acho que é importante dessa passagem, do ponto de vista político. Qual que é a oferta de Satanás para Cristo? Eu vou te dar a autoridade e a glória destes reinos. E Cristo fala, não. Não, muito obrigado. Mas vocês não acham que uma tentação para a igreja é ela querer a glória e a autoridade dos reinos desse mundo, abrindo mão da glória do reino celestial no momento de política? Quando é ofertado para a igreja ter posições de maneira errada para ter apenas visibilidade? Percebam que a tentação de Satanás para a igreja pode ser muito parecida, ou até a mesma. Pois é, mas o que você falou aí, por exemplo, dele desvirtuar a missão messiânica de Jesus, talvez esse seria o objetivo, usar a forma messiânica de propósitos errados. Talvez seria isso também uma aplicação do crente, né? Não sei se a identidade do crente estaria sendo desvirtuada, o seu propósito aqui na Terra. Não sei se ele pode fazer um paralelo. Sim, aí qual paralelo exato você vai fazer vai depender do seu público. Conhecer a igreja. Então, é por isso que quando você conhece a igreja, quando você vai estudar o sermão, você já vai delimitando quais são as ênfases principais da sua pregação. Não dá para pregar todos os detalhes numa passagem, mas você vai expor aquilo que é fundamental na passagem, pensando no seu público. A pergunta, James, quanto tempo para fazer essa exegese dessa passagem? Não é exegese dos seminários, exegese do seminário dessa passagem levaria um semestre inteiro.
umas 3 horas, 4, consultando os materiais mais específicos, faria a exegese do sermão. Mas, pastor, no seu início de ministério, você não gastava só isso, né? Ou, pelo menos eu não consegui gastar só isso. Não. Cara, é mais, eu não sei porquê, Gasta... porque não tem a prática ainda, né? Mas assim, você pode no início gastar mais, mas com o tempo você vai aprendendo a otimizar o seu tempo. Aí, aquilo que eu já falei para vocês, os melhores comentários. Já passei essa lista para vocês, né? Imagino eu. Vá nessa lista, cara. Pega os melhores e os mais recentes. Não precisa pegar todos. Você, por exemplo, você vai pegar em Lucas. Esse comentário aqui é excelente. Só que aí, veja bem, é com o tempo que você vai... deixa eu voltar aqui, do Darrell Bock. Excelente comentário. Só que, por exemplo, supondo que você vai pregar em parábolas. Eu já tenho uma outra sugestão. Por exemplo, acho que Mateus. Você vai pegar em Mateus. Em parábolas. Tem um comentário que ele é o cara especialista em parábolas. Opa. Peraí, galera. Eu tava apresentando o trem errado aqui. Por exemplo, o comentário de Mateus do Carson é o melhor em todos os sentidos? Mas o Bloomberg, em parábolas, ele mata a pau. Então, se você vai pregar em parábolas, eu recomendo esse, e não o do Carson, para uma série mais específica. Com o tempo, você vai fazendo essas seleções. Mas precisa ter tempo. Você vai estudando um, estudar outro, e você vai vendo que um autor é mais útil para você e outro não. São algumas coisas do caminho, tá, galera, que eu faço para sobreviver nessa parada aí. Lembrando que muito disso varia do seu humor, da sua semana, né? Tem dia e passagem que a gente vai melhor, e tem dias e passagem que é uma lástima. Não é porque uma pregação deu muito certo um dia numa igreja, vai dar certo no outro dia em outra igreja. É engraçado isso, mas é um negócio... Verdade, cara, é verdade. Eu já preguei o mesmo texto num lugar que você falou assim, nossa, foi uma benção. Aí você usou a mesma coisa, tudo igualzinho. Cara, você foi lá, misericórdia. Por que eu... Você sai até... Ou o contrário, você falou assim, nossa, mas essa pregação, caramba, esse texto eu não consigo me desenvolver bem. Aí você prega um dia nele e faz todo sentido para quem está ouvindo. É a oração, a graça do Espírito Santo que nos ajuda nisso. Eu vou aqui encerrar aqui a gravação. Pessoal, eu quero agradecer demais por terem